A Saito Tecnologia é uma empresa focada em engenharia de lubrificação e manutenção. Atua nas maiores multinacionais instaladas no Brasil, buscando resolver os maiores problemas de quebras de equipamentos, melhorando seu MTBF e aumentando assim sua produção. Mas não podemos falar da empresa Saito sem falar do seu fundador e idealizador, o Saito. Engenheiro mecânico com mais de 40 anos de experiência no mercado de lubrificantes, primeiro consultor e instrutor da Noria, atuando como diretor técnico nas principais empresas do segmento de mão de obra de lubrificação do mercado nacional. Trabalhou e prestou serviço nas maiores multinacionais instaladas no Brasil, como Vale, CSN, Usiminas, Novelis, ArcelorMittal, Cosipa, Votorantim, Petrobras, entre outros. Conhecido no meio como Papa da Lubrificação, que teve seu início na década de 70 na Companhia Atlantique de Petróleo. Dentre os serviços prestados pela Saito Tecnologia estão consultoria em manutenção e lubrificação, análise de lubrificantes, planos de lubrificação com engenharia, filtragem, preditiva, comércio de lubrificantes. Agora, vamos falar um pouco sobre a tecnologia desenvolvida pela Saito, que foi batizada pelo engenheiro Saito de Alpha-X. Alpha-X é um pacote de componentes químicos com adição de nanopartículas de prata. Sua principal função é reduzir o atrito entre as peças metálicas em até 100%. Esse produto pode ser e é adicionado em outros produtos da linha Saito. Por isso, explicaremos em detalhe o funcionamento do DNA Alpha-X. Alpha-X possui propriedades polares, o que faz com que seus ativos criem uma aderência na superfície dos metais, criando assim uma barreira de proteção extremamente poderosa. Ao evitar desgastes, um alisamento superficial se dá início, o que possibilita uma melhor distribuição de carga e facilita a lubrificação hidrodinâmica, almejada por todos os especialistas em lubrificantes. Durante o processo de alisamento, ocorre um endurecimento da superfície, que também ajuda na proteção contra desgastes. É importante dizer que o Alpha-X não ataca vedações tipicamente utilizadas nas construções de máquinas e equipamentos. Agora que você já entendeu o funcionamento do Alpha-X, vamos retornar para o nosso conceito de trabalho. Visando uma metodologia de melhoria contínua, a Saito desenvolveu o Kaizen da lubrificação. Isso é, tudo pode ser melhorado. Portanto, acreditamos que 100% das recomendações dos catálogos podem ser melhoradas significativamente. Podem haver erros nas análises de óleo e preditiva que podem levar a diagnósticos errados. Nossos treinamentos são adequados para a realidade brasileira. Realizamos esses treinamentos e palestras online e em loco, possibilitando ao cliente assistir novamente quantas vezes achar necessário. Parte dessa metodologia é baseada no conceito de manutenção centrada em confiabilidade, que foi desenvolvido pela indústria comercial de aviões, depois adotada pelo exército americano no início dos anos 70 e pela indústria de energia nuclear nos anos 80. Em 1980, por uma iniciativa independente de John Mowbray, a manutenção centrada em confiabilidade foi corrigida e adaptada para o seu uso industrial. Mowbray foi responsável por popularizar esta metodologia na comunidade industrial. A manutenção afeta todos os aspectos do negócio, como segurança, integridade ambiental, eficiência energética, qualidade final do produto, imagem da empresa, entre outros, e não somente a disponibilidade da planta. Manutenção não é somente consertar equipamentos, é uma gestão de ativos. Você sabia que a NASA realiza diversos testes em elementos de máquinas?
e que alguns anos atrás ela realizou um teste de bancada em diversos rolamentos nas mesmas condições e cada um deles parou de funcionar aleatoriamente, como mostra o gráfico em sua tela, e que um dos maiores paradigmas da manutenção centrada em confiabilidade é que a maior parte das falhas não é correlacionada à idade do equipamento? Então perguntamos a você: o que há de errado com a manutenção e a lubrificação? Se sigo as recomendações à risca do fabricante da máquina e ainda assim tenho diversos problemas. Quer saber mais? Consulte a Saito Tecnologia. Queremos ser seu braço de engenharia. Queremos que possa contar conosco. Queremos fazer a diferença. O primeiro case trata-se de um redutor Flender do moinho de cimentos da Votorantim. O equipamento apresentava níveis de vibrações acima do limite imposto pela preditiva. Com agendamento de parada imediata para reparo, foi aplicado o Alpha-X industrial e a vibração caiu de 17G para 4.5G. Foi possível, então, aguardar até a próxima parada preventiva do equipamento. O segundo case trata-se do rolamento do setor de prensas da trombine papel e celulose. O equipamento apresentava quebra a cada 3 meses por falha de lubrificação devido ao excesso de contaminação por água. Uma graxa da Saito foi recomendada e aplicada com autorização do próprio fabricante do equipamento. O problema foi resolvido. O terceiro case aconteceu na usina Colombo. Uma aplicação generalizada nos rolamentos possibilitou à empresa a reduzir seus custos de manutenção e produção. A análise de vibração refere-se ao antes e o depois de uma aplicação no redutor planetário, o coração da fábrica. O quarto case trata-se de um mancal de um motor na Sabesp de Santos, São Paulo. O aquecimento excessivo desarmava o equipamento que era responsável por parte do abastecimento de água da Baixada Santista. Para amenizar o problema, a equipe de manutenção instalou um ventilador para ajudar no resfriamento do mancal. Para sua solução, foi aplicado apenas 100 ml de Alpha-X. Os níveis de vibração caíram junto com a temperatura. O ventilador não foi mais necessário e o equipamento passou a operar normalmente. O quinto case acontece na região de Pernambuco, dentro do polo gesseiro. Foi identificado um excesso de contaminação por parte do próprio processo de calcinação. O mancal estava trabalhando em uma temperatura extremamente alta, apesar do próprio gesso passar pelo mancal a cerca de 160 graus Celsius. A Saito orientou a equipe mecânica a blindar os mancais e a utilizar uma graxa especial da Saito Tecnologia. O mancal então passou a trabalhar com uma temperatura de 100 graus Celsius, a periodicidade de relubrificação foi estendida para 12 vezes e o equipamento não quebrou mais.